J. Adams. Você foi acusado de exercer a medicina sem licença. É uma acusação muito grave. Você sabe que é ilegal praticar a medicina sem licença médica? Sim, eu sei. Você sabe que dirigir uma clínica médica sem a devida licença pode ser extremamente perigoso para você e para o público? Um lar é uma clínica, senhor? Se admite pacientes e lhes dá tratamento, a localização física é irrelevante. Senhor, poderia definir tratamento para mim? Sim, tratamento seria definido como atender um paciente que busca cuidados médicos. Trator e paciente, Sr. Adams? Senhor, eu vivo com pessoas que vêm e vão quando querem. Eu ofereço toda a ajuda que posso. Sr. Adams, o senhor tratou ou não tratou pacientes no seu sítio? Cada um que vai ao sítio é um paciente, sim. E cada pessoa que vai ao sítio também é médico. Perdão? Cada pessoa que vai ao sítio necessita de alguma forma de ajuda física ou mental. São pacientes. Mas também toda pessoa que vai ao sítio tem a responsabilidade de cuidar de outra pessoa. Seja cozinhando, lavando ou mesmo na simples tarefa de ouvir. Isso faz deles médicos. Uso essa palavra num sentido amplo, senhores, mas não é um médico aquele que ajuda ao próximo? Por que usar o termo doutor com tal reverência como, por aqui, doutor Smith, ou com licença, doutor Shaw, que palmilhas maravilhosas, ou perdoe-me, doutor Patterson, mas seus puns não fedem? Quando é que um médico passa a ser mais que um amigo de confiança e conhecimento que visita e trata os doentes? O senhor me perguntou se pratico a medicina. Bem, se isso significa receber a todos que precisam de ajuda, que sofrem, e cuidar deles, ouvi-los por compressas frias até que a febre baixe, se isso é praticar medicina, se isso é tratar de um paciente, então sou culpado da acusação. O senhor considerou as consequências de seus atos? E se um dos seus pacientes tivesse morrido? O que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da mortalidade? Por que não podemos tratar a morte com uma certa dose de humanidade, dignidade, decência e até de humor? A morte não é o inimigo, senhores. Se vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível delas, a indiferença. Eu ouvi preleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar independe do desfecho. Aqui hoje, esta sala está cheia de estudantes de medicina. Não se deixem anestesiar, não se deixem entorpecer diante do milagre da vida. Respeitem o mecanismo glorioso do corpo humano. Pensem nisso em seus estudos e não em tirar notas altas, o que não determinará o tipo de médico que serão. Sr. Adams, vire-se. E não esperem chegar ao hospital para recuperar a humanidade. Aprendam a entrevistar agora. Comecem a falar com estranhos, falem com seus amigos pelo telefone, fala com todos. Sr. Adams. E cultivem a amizade com aquelas pessoas de pé no fundo da sala. As enfermeiras que muito podem ensinar, elas lidam com pessoas todos os dias, lidam com sangue e cocô, elas têm riqueza de conhecimento para passar a vocês, bem como os professores a quem respeitam, aqueles que não têm coração de pedra. Aprendam a ter compaixão e que ela seja contagiosa. Sr. Adams, ordeno que se vire e se dirija a essa junta. Senhor, eu quero ser médico de todo o meu coração. Eu quis ser médico para ajudar o próximo. E por causa disso perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes e do pessoal do hospital. Ri com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar a minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, senhor, eu sei que me tornarei o melhor médico que esse mundo já viu.
Agora vocês podem me impedir que eu me forme. Podem me impedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar o meu espírito, senhores. Não podem me impedir de aprender, não podem me impedir de estudar. Então só tem uma escolha. Podem me ter como colega de profissão, apaixonado, ou como intruso, mas ainda determinado. Seja como for, provavelmente serei visto como um espinho. Mas eu garanto uma coisa. Serei um espinho que não arrancarão. Isso é tudo? Espero que não, senhor. Vamos fazer uma pausa. Obrigado.